antes dos ninjas e dos samurais existirem. O Japão já era um caldeirão prestes a explodir. Um arquipélago isolado, montanhoso e politicamente fragmentado. Povos locais construíam aldeias independentes, cada uma com seus líderes. O imperador existia, mas tinha pouco controle fora da capital. Na prática, o país era governado por clãs regionais, clãs que competiam por terras, agricultura e poder. A partir do século VIII, surge um detalhe crucial: a necessidade de proteção permanente, uma necessidade que mudaria a história japonesa. Assim nascem os primeiros guerreiros profissionais. Eles ainda não eram chamados de samurais, mas plantavam as sementes dessa classe. O Japão está em conflito constante no século X. Bandidos, invasões e disputas locais aumentam. Os clãs começam a contratar guerreiros fixos. Surge então o termo saburao, aquele que serve. Dali evolui a palavra samurai. Eles se tornam a elite militar do Japão feudal. Profissionais treinados desde a infância, especialistas em arco e flecha, lanças e cavalaria. A katana ainda não era a arma principal. No início, o arco reinava, mas com o tempo, a espada se tornaria símbolo de status. O samurai não era só guerreiro, também era administrador. Servia como braço militar e político do seu senhor feudal. Esses senhores eram chamados de daimyo. Cada daimyo controlava terras, impostos e exércitos. E os samurais eram sua força vital. Lealdade, disciplina e habilidade marcavam essa classe. O mundo samurai se estruturava ao redor de um código rígido, um código que moldaria séculos de cultura, o Bushido, o caminho do guerreiro. Seus pilares incluíam lealdade extrema, coragem absoluta diante da morte, honestidade e autocontrole, e devoção total ao daimyo. Para o samurai, viver sem honra era pior que morrer. Daí surge a prática do seppuku, um ritual de suicídio para recuperar a própria dignidade. Brutal, mas profundamente simbólico. O Bushido definia o comportamento dentro e fora da batalha, influenciava a educação, família e política. Criava um ideal quase inacessível de perfeição moral. Muitos samurais falhavam nesse ideal, mas todos eram julgados por ele. Enquanto os samurais brilhavam na luz, uma outra classe nascia nas sombras. Não eram guerreiros honrados, não seguiam códigos rígidos e não lutavam pela glória. Eles lutavam pela sobrevivência. Assim surgem os shinobi, os ninjas, povos de regiões montanhosas e pobres do Japão, especialmente Iga e Koga, locais isolados, perfeitos para quem vivia à margem dos daimyo. Ali desenvolveu-se um sistema único de espionagem, baseado em sigilo, mobilidade e técnicas práticas. Diferente dos samurais, os ninjas não tinham linhagem nobre. Eram agricultores, mercadores, ex-pequenos soldados. Pessoas comuns treinadas para tarefas nada comuns. Esconder-se, espionar, sabotar, infiltrar e sobreviver a qualquer custo. Onde o samurai via desonra, o ninja via eficiência. Os ninjas desenvolveram métodos impressionantes. Técnicas de camuflagem usando cinza, não preto absoluto. Disfarces sociais, monges, comerciantes, trabalhadores, estratégias para caminhar sem produzir som, técnicas de escalada com ganchos e cordas, uso de pólvora e pequenos explosivos, criação de ferramentas escondidas em objetos do cotidiano, comunicação secreta com códigos e sinais, observação silenciosa de movimentos inimigos, armas leves e práticas, shuriken para distrair, tanto para combate próximo, kusarigama, a corrente mortal com foice, e bombas de fumaça para fuga rápida. Sua maior arma, porém, era a informação. Missões de semanas infiltrados em vilas, agentes plantados como servos ou trabalhadores. Ninjas raramente enfrentavam batalhas abertas. Isso era trabalho para os samurais. Eles trabalhavam antes ou depois da guerra. Entre os séculos XV e XVI, o caos toma conta do país. É o famoso período Sengoku, era dos estados combatentes. Clãs lutam entre si pela supremacia, nenhuma lei central, nenhuma autoridade forte, apenas guerra, alianças e traições. É o auge dos samurais como classe militar. Exércitos enormes marcham pelo país. Batalhas decisivas definem fronteiras, e cada vitória muda o mapa. Nesse caos, os ninjas ganham importância. Senhores da guerra contratam shinobi para espionagem. Informações valem mais que milhares de soldados. Sabotagens decidem cercos inteiros. Cartas inimigas são interceptadas, estradas são monitoradas silenciosamente, e cidades caem por dentro, não por força bruta. Iga e Koga se tornam centros independentes de ninjutsu.
Grupos familiares criam redes de treinamento secreto. Jovens aprendem técnicas desde cedo. Não existia uma escola ninja única. Eram dezenas de linhagens locais, cada uma com métodos próprios, e todas extremamente eficazes. Essas regiões forneciam agentes para vários clãs, e prosperavam justamente por serem independentes. Até que alguém decide acabar com isso. Esse alguém se chama Oda Nobunaga, o líder mais ambicioso do século XVI. Nobunaga queria unificar o Japão, mas Iga era um ponto não controlado. Um território rebelde, cercado de montanhas e ninjas. Em 1579, Nobunaga tenta invadir Iga. Seu exército é surpreendido e derrotado pelos ninjas. Humilhação total. 2 anos depois, ele volta. Desta vez com uma força gigantesca. Guerreiros, armas de fogo, cerco total. Iga é devastada, aldeias destruídas, famílias dispersas. Mas os ninjas não desaparecem. Eles se espalham por todo o Japão e começam a trabalhar para novos senhores, inclusive Tokugawa Ieyasu, o homem que finalmente unificaria o país. Com a vitória de Tokugawa em 1600, o Japão entra em um regime totalmente novo. O shogunato Tokugawa governa com mão firme. Leis rígidas controlam cada região. A paz retorna após séculos de guerra. Mas essa paz muda tudo. Sem batalhas, samurais perdem sua função militar. Transformam-se em burocratas e administradores. Suas espadas se tornam símbolos, não ferramentas. O Bushido vira filosofia, não prática diária, e os ninjas. Eles se tornam agentes secretos do novo governo. Operações de vigilância interna, monitoramento de rebeldes, inteligência política. Mas com o país estabilizado, até eles se tornam menos necessários. Aos poucos, os shinobi desaparecem dos registros oficiais, restando apenas fragmentos de sua existência real. No século XIX, tudo desaba de vez. O Japão é forçado a abrir seus portos ao ocidente. A modernização destrói o sistema feudal. O governo imperial proíbe o uso da espada em público. Os samurais perdem status, salário e função. Alguns se revoltam, outros se adaptam ao novo mundo. E os ninjas já haviam sumido muito antes. Restaram apenas histórias passadas oralmente, lendas misturadas com realidade, e exageros que Hollywood adorou transformar em fantasia. Mas a essência permanece. Samurais, guerreiros da honra, ninjas, mestres da estratégia invisível. Hoje, samurais moldam artes marciais modernas, influenciam literatura, cinema e filosofia. Seu ideal inspira disciplina até hoje. Já os ninjas influenciam tecnologias de espionagem. Estratégias de inteligência continuam usando princípios shinobi, e seu mito alimenta filmes, jogos e animes, duas classes que nasceram opostas. Honra contra sobrevivência, luz contra sombra, mas que juntas moldaram o Japão feudal. Criaram sua identidade militar, suas políticas e sua cultura até os dias atuais. Porque o Japão moderno existe graças a ambas, aos guerreiros da espada e aos mestres do silêncio, aos heróis da honra e aos fantasmas das sombras, samurai e ninja, duas faces de um mesmo país, que viveram, lutaram e se tornaram eternos.